e chegou o nosso momento de reflexão. E o tema para hoje é a fita métrica do amor. Como se mede uma pessoa? Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. Ela é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravado. É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco gentil, quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas pessoas, a amizade. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu crescimento, quando sonha junto. É pequena quando desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma mesma pessoa pode aparentar grandeza ou miudeza dentro de um relacionamento, pode crescer ou decrescer num espaço de poucas semanas. Será ela quem mudou ou será que o amor é traiçoeiro nas suas medições? Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, mas de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la inesperadamente se torna mais uma. O egoísmo unifica os insignificantes. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho. Que tema bom, né? Seria tão bom se tivesse mais tempo aqui para refletir sobre isso, mas apenas para fechar, eu creio que não tem nada mais a acrescentar aí a esse tema, mas voltando os nossos olhos para a palavra, e uma vez que o tema fala de tamanho, não é? E não exatamente do tamanho físico, mas do tamanho muitas vezes moral e ético de uma pessoa, Jesus diz na sua palavra, e falando aí também de uma questão moral e ética, ele diz que aquele que quiser ser o maior seja o que sirva. Isso é um princípio maravilhoso da palavra, não é verdade? Por quê? A maioria das pessoas, se não a maioria, grande parte, pensa que elas nasceram para serem servidas. E não é essa a visão de Jesus, e nem foi esse, tampouco, o ensinamento deixado por Jesus de forma prática. Jesus viveu a experiência de servir para poder dizer que é melhor servir do que ser servido. E ele disse, eu vim para servir e não para ser servido. E nisso nós vemos o gigante que Jesus é. Eu imagino até que Jesus, considerando assim o padrão físico do povo judeu, Jesus não era uma pessoa, imagino eu, muito grande. Aliás, Isaías até dá o retrato falado de Jesus, né, no capítulo 53, quando ele diz que ele não tinha aparência, não tinha formosura, era um de quem os homens escondiam o rosto, ou seja, Jesus era uma pessoa assim, de aparência, eu imagino, bem rude, de uma aparência nada atraente. Mas Jesus era bonito, Jesus era lindo. Por quê? Porque as suas ações o tornavam lindo. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, de ensinar, de tratar. Aliás, o que ele fez por nós, dando a sua vida, o sacrifício da cruz, faz dele a maior pessoa do universo. É uma pena que os valores do mundo são completamente diferentes dos valores bíblicos e dos valores de Deus, não é? O mundo tem uma tendência muito grande a exaltar pessoas, né?
E nós pegamos aí no mundo das artes, dos esportes, enfim, no mundo da música, determinadas pessoas e nomes e endeusamos estas pessoas, né? Elevamos estas pessoas ao nível do endeusamento, né? E algumas são citadas assim como únicas, pessoas do século e etc, etc, etc. E muitas vezes Jesus é colocado de lado nessas avaliações. Alguém até poderá dizer, mas não dá para colocar Jesus em comparação. Tá? Eu até concordo que realmente não há como pegar no universo humano uma pessoa para colocá-la na comparação com Jesus, porque Jesus, por certo, superaria a todas elas, por mais brilhantes que elas fossem. Mas o que normalmente encontramos muito em Jesus, falta muito em muitas pessoas, que é exatamente esse coração servidor, amoroso, querido, doce, esse coração serviçal e que diz com todas as letras que veio não para ser servido, mas para servir. Esse é o gigante chamado Jesus, que, embora possa parecer fisicamente pequeno, sempre foi grande na sua forma ética e moral e, acima de tudo, espiritual. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Se você puder, coloque a sua mão sobre a minha. Querido Pai, mais uma vez, obrigado por este programa, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pela vida do Aires, pela história dele e pelo que o Senhor fez e tem feito na vida dele. E neste momento oramos por aqueles que, de alguma forma, estão agora, junto comigo, orando e buscando no Senhor e do Senhor uma resposta. Vá ao encontro dessas vidas agora, meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço que as abençoe e traga a resposta ao coração de cada uma. Nos abençoe também nos dando uma noite de paz, uma noite tranquila. É a nossa oração com a gratidão do nosso coração, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.